A verdade sobre o nascimento do Percival foi revelada e isso coloca em xeque uma revelação que foi feita lá no primeiro capítulo do mangá. O Ironside não é o pai do Percival. Mas ele não é o pai do Percival nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. O que me faz pensar logo de cara por que o Balgs disse que ele era lá no primeiro capítulo. Talvez por ele se considerar o avô do Percival, né? Ele, pela lógica, considerou que o Percival seria filho do filho dele, né? Ou então talvez pelo fato de o Ironside ter criado o Percival como ele é hoje. Porque de fato, né, o Ironside, ele é, de certa forma, o criador do Percival, né? Mas seria mais o criador no sentido de Frankenstein, criador e criatura. Não existe qualquer relação sanguínea, e muito menos de consideração entre eles. Então, pra mim, não existe aí um ponto de vista em que o Percival é filho do Ironside. O Balgs considerou que sim, mas eu acho isso meio estranho. De qualquer forma, vamos fazer aqui um resumão do que foi revelado nesse capítulo, mas antes você já sabe, né? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação e bora pra análise. Primeiro de tudo, o Ironside pegou um bebê recém-morto para que ele fosse usado como receptáculo para um espírito da vida. Assim, apesar de não ter sido mostrado, acho que ficou subentendido que foi ele que matou o bebê Percival, né? Não sei que método ele usou, se foi veneno, ou se sufocou o bebê com um travesseiro ou alguma coisa assim, mas quando o Balgs e o Mortlack chegam naquela cabana, acho que o Ironside tinha acabado de matar o coitado. Então ele usa uma magia proibida para prender um espírito da vida dentro daquele corpo morto, com o objetivo de fazer com que aquele corpo fosse o novo corpo do Diodra, que, né, como a gente já sabe, ele é bem doente. Ele diz que esse feitiço proibido tirou vários anos da vida dele, então talvez no final das contas o Ironside não morra assassinado pelo Percival, que é o que a gente esperava, né? Só é certo que ele vai morrer nos braços do filho dele, que provavelmente deve ser o Diodra, né? Já que agora a gente sabe que o Percival não tem qualquer relação sanguínea com o Ironside, e a Guinevere diz que vai morrer nos braços do seu querido filho. No caso, querido filho só pode ser o Diodra, né? Enfim, a gente só sabe que ele vai morrer nos braços do Diodra. A gente, aproveitando que eu citei aqui a Guinevere, mandando aqui uma curiosidade pra vocês, eu recentemente ouvi o nome da Guinevere pela primeira vez e descobri que o nome dela não é Guinevere, é Guinevere. Tipo, Gui. É um pouco estranho, né? Porque no português, quando você tem G, U e I, é sempre Gui. Acho que não tem nenhuma palavra que seja Gui, mas no caso é assim, Guinevere. Ou então Guinevere, assim, mais puxado pro inglês, né? Mas como a gente é portuguesa um pouco, a gente pode chamar de Guinevere, ou Guinevere. Então a partir de agora eu vou chamar de Guinevere, porque além de ser mais correto, é mais bonito do que Guinevere. Mas enfim, voltando aqui pro capítulo, né? Pelo que o Mortlack explicou, agora que o Percival ganhou autoconsciência sobre si mesmo, ele já não serve como receptáculo pro Diodra. E beleza. Agora uma grande pergunta que fica é: por que o Ironside se voltou contra o Arthur aí nessa época, 16 anos atrás? Porque foi revelado lá no primeiro capítulo que quando o Balgs fugiu de Camelot, o Ironside se voltou contra o Arthur. Imagino que foi assim que ele ganhou aquela cicatriz que ele tem na cara. Assim, o Balgs ter fugido agora faz mais sentido do que nunca, né? A gente já conheceu o motivo, agora a gente conhece mais motivos ainda. E ele tava fugindo do Ironside também, né? Não só do Arthur. Mas agora o Ironside se voltar contra o Arthur, por quê? Qual o contexto disso? Eu imagino que, como isso aconteceu 16 anos atrás, o Arthur ainda não tinha mudado completamente, né? Ele já tinha começado a mudar, mas ainda não tinha virado o monstro que ele é hoje. Nesse caso, o Ironside se voltou contra o Arthur porque o Arthur estava ajudando o Balgs a escapar. Ou seja, ele salvou o Percival. É uma possibilidade aí, mas pra ser sincero mesmo, eu não acredito muito nessa possibilidade. Foi só o que eu consegui pensar, mas deve ter talvez aí uma outra explicação. Coloca aí nos comentários o que você acha. Por que você acha que o Ironside se voltou contra o Arthur 16 anos atrás? E bom, agora que a gente sabe que o Ironside não é pai do Percival, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Como eu já tinha dito antes nos livros, o Percival e o Ironside não tem nenhuma relação entre eles, e pelo que foi revelado aí nesse capítulo, parece que o Nakaba vai por um caminho mais fiel às lendas. Primeiro que o Ironside mandou essa história de acidente de trânsito, né? Coisa que nem o Mortlack engoliu direito, então acho que a gente pode supor que foi o Ironside que tombou aquela carruagem e matou o cocheiro. Mas de qualquer forma, o Percival é o 7º príncipe de alguma família real da Britânia. E ora, para ser fiel às lendas, ele provavelmente é filho do rei Pellinore. Eu não sei se o Percival original ele é o 7º príncipe também, mas eu sei que ele é o caçula do Pellinore. E entre os irmãos mais velhos dele, que também deve ter aí no mangá, devem ter o Thor, o Lamorak, que eu até citei aqui no vídeo recente do canal, o Aglaveil, pode ter a Dindrane, que não sei se é mais velha ou mais nova, mas enfim, ele tem uma irmã chamada Dindrane, pode ter a heroína do Santo Graal, enfim, ele tem alguns irmãos ali. E tudo bem, eu sei que o Percival de agora ele não é o mesmo Percival que o Ironside matou 16 anos atrás, né? Ele não é mais aquele bebezinho completamente humano, mas, assim, apesar de na verdade ser um espírito que faz parte de um ser maior, gente, ele ganhou individualidade depois de todo esse tempo, né? Ele também é humano, ele tem um corpo humano.
Nesse caso, acho que ele deve ficar feliz em conhecer a família verdadeira dele, imagino que eles vão aparecer em algum momento, e com isso, acaba que todos os 4 Cavaleiros do Apocalipse são príncipes e princesa. E minha nota para esse capítulo é 9,4, por enquanto está sendo bem difícil para o Percival aceitar tudo isso que ele está descobrindo, mas acho que uma hora ele vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, né, pessoal? Porque de que ele é o Percival, de que ele tem uma individualidade, ele pode não ser neto de sangue do avô dele, mas isso não importa e nem nunca importou. E aí, coloca aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Tchau, um beijo, até a próxima.